No último dia 3 de outubro, trabalhadores do metrô, CPTM e também da Sabesp realizaram uma greve contra os planos de privatizações dessas companhias pelo governador Tarcísio de Freitas. Em pleno feriado do dia 12, a direção do metrô emitiu uma série de advertências a trabalhadores e passou a exigir que assumissem outras funções que não as suas originais. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Camila Lisboa, que é a presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Camila Lisboa, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo espaço, pelo convite. Vamos conversar. Vamos conversar, Camila. Primeiro, falando do dia 3, um ato de paralisação de greve dos trabalhadores da CPTM e também do metrô aqui por conta desses projetos e ideias de privatização desses dois importantes equipamentos de serviço de transporte aqui para a população de São Paulo e Grande São Paulo. Trabalhadores da Sabesp, em solidariedade, também se juntaram neste grande dia. Primeiro, eu queria que você trouxesse uma avaliação como que o sindicato avalia esse dia de greve aí por conta desses projetos de privatização do Tarcísio de Freitas, para que a gente possa iniciar a nossa conversa para além disso. Então, a greve do dia 3 de outubro foi uma greve muito poderosa, que pautou e colocou em debate na população o projeto do governador Tarcísio de privatizar a Sabesp, o metrô e a CPTM. É um plano muito agressivo, que diferente do que ele falou ao longo do dia da greve, não são só estudos. A Sabesp já está sendo elaborado um projeto de lei para ser aprovado na Assembleia Legislativa. O governador já publicou o orçamento de 2024, contando com a arrecadação da venda da Sabesp, e ele já está se movimentando junto a prefeitos dos municípios para acabar com a autonomia dos municípios e viabilizar a venda dessa empresa pública, que é a maior empresa de saneamento básico da América Latina, a terceira maior empresa de saneamento básico do mundo, e que atende milhões de trabalhadores, milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo. E a experiência que a gente viu da privatização da água em outros estados foi que o serviço piorou e a tarifa aumentou. Também em relação aos trens e metrôs, este projeto já está em andamento. Ele já tem marcado a concessão da linha 7 Rubi para o dia 29 de fevereiro e ele já está implementando o projeto de privatização dentro do metrô através da terceirização de serviços fundamentais, essenciais, centrais da atividade metroviária. Então, diante dessa ofensiva, dessa agressão sobre as empresas públicas, sobre esses serviços públicos, os trabalhadores resolveram se unir. Nós estamos fazendo um plebiscito popular desde o dia 5 de setembro, um plebiscito que está tendo uma audiência impressionante na população, e parte das ações dessa campanha, dessa resistência contra as privatizações foi a greve unificada que a gente fez no dia 3 de outubro, que nós avaliamos que foi muito poderosa, ajudou a repercutir esse tema, fez o governador falar com mais pessoas sobre o tema, porque ele estava tentando fazer isso na surdina, e nós achamos, inclusive, que a população apoiou a nossa mobilização, mesmo a gente sabendo do impacto que tem as nossas greves, né, no trânsito das pessoas, mas mesmo assim, como foi uma greve construída, uma greve informada, uma greve com um motivo que é de interesse público, nós achamos que houve um apoio muito importante da população de São Paulo. E aí, Camila, falando um pouco dos desdobramentos da greve para cá, nesse último dia 12 também, feriado, os trabalhadores do metrô fizeram mais uma nova mobilização. Rapidamente, ali no mesmo dia, voltaram às atividades no 100%, mas eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o que aconteceu, qual é o tipo, vocês mencionam um tipo de retaliação contra os funcionários do metrô, né? Queria que você explicasse essa relação do metrô com os funcionários, o que aconteceu e por que é importante a população entender o que vem acontecendo nessa relação.
Então, desde o começo do ano, quando o novo presidente do metrô foi nomeado, né, o metrô é uma empresa pública, então ele é nomeado pelo governador, quando ele foi nomeado, quando ele assumiu, ele disse que estava vindo para o metrô para evitar greves. E ele começou a fazer um plano de contingência. Ao invés de evitar greves, dialogando com os trabalhadores, atendendo às reivindicações dos trabalhadores, ele resolveu tentar evitar greves através de um plano de contingência que atenta e que ataca o direito de greve. Por quê? Porque esse plano coloca pessoas que não são operadores de trem, que não são habilitadas para isso, coloca pessoas para treinar a operação dos trens, né? Para que essas pessoas pudessem trabalhar em dias de greve, né? Ao longo do ano, nós fizemos muita resistência junto aos operadores de trem que estavam sendo obrigados a dar esse treinamento, né? E a gente estava batalhando, né, e orientando os trabalhadores a se negarem a dar esse treinamento, porque esse treinamento, ele é um desvio de função, ele é um ataque ao direito de greve e ele também arrisca a população na medida que coloca pessoas que não são habilitadas para operar os trens, certo? Isso foi uma batalha ao longo de todo o ano. Em junho desse ano, quando já existiam algumas advertências verbais, estava se estabelecendo uma negociação entre a direção da empresa e o sindicato para que não houvessem essas advertências. E a última palavra que havia acontecido sobre essas advertências é que íamos negociar, íamos conversar, né? Surpreendentemente, na madrugada de quarta para quinta-feira agora, né, do dia 11 para o dia 12, a direção do metrô veio com advertências escritas aos trabalhadores, né, na madrugada. Nós ainda não sabemos se isso foi uma orientação do presidente do metrô ou se foi algum chefe local que acha que manda mais, né? De toda forma, os trabalhadores se revoltaram, se indignaram com razão, porque foi uma atitude muito arbitrária, e aí houve um movimento, né, na manhã de ontem, um pequeno período da manhã de ontem, houve um movimento, uma paralisação em que os trabalhadores exigiam a retirada dessas advertências. E aí a empresa disse que não iria mais dar as advertências e que ia fazer uma reunião com a representação dos trabalhadores na próxima segunda-feira. Por isso o movimento foi bastante rápido, né, e aí seguiu naturalmente o atendimento do serviço. Mas ressalto, né, que essa intempestividade, né, essa agressividade veio de se apresentar advertências na madrugada de quarta para quinta, fruto de uma discussão que já vinha se desenrolando desde o início do ano, que tinha parado em junho, e o que nós associamos sim é que elas terem surgido agora, depois da greve do dia 3, que foi uma greve muito poderosa, que houve uma adesão gigantesca da categoria. Depois de tudo isso, fazerem isso, nós associamos sim a uma retaliação, a mobilização que a gente fez no dia 3. Camila, você vem falando desse plebiscito aí para dialogar com a população do estado, para falar da importância desses serviços do metrô, da CPTM e também da Sabesp, porque no dia que os trabalhadores do metrô e CPTM, com a adesão dos trabalhadores da Sabesp, fizeram esta greve, no dia 3, o governador veio a público numa coletiva de imprensa para falar da eficiência das linhas entregues à iniciativa privada e citou como, por exemplo, da CPTM a linha Nova Esmeralda. E no mesmo dia, esta linha deu problemas e continuou a sucessão de problemas que ainda continua, com intervalos, enfim. A gente sabe também que a linha do metrô entregue à iniciativa privada também vem dando constantes problemas para a população. Queria te ouvir como que é esse diálogo com a população, porque, de fato, o que leva a crer que esses trabalhos, esses serviços entregues à iniciativa privada só tende a piorar cada vez mais, e os comparativos com outros exemplos aqui em outros estados do Brasil, quando esses serviços foram entregues, a gente viu a disparidade de preços, o aumento e a péssima qualidade dos serviços prestados. Camila? Então, parte do apoio que a população nos deu nessa mobilização, na minha opinião, se deve à experiência que as pessoas estão fazendo com a privatização de algumas linhas de trem e de metrô. Desde janeiro de 2022, a linha 8 e a linha 9, que eram da antiga CPTM, agora são da Via Mobilidade, que é do Grupo CCR, essas duas linhas passaram a dar uma série de problemas, assim. Eram as linhas mais bem avaliadas quando eram parte da CPTM, e depois que passaram
passou a fazer parte do Grupo CCR, elas apresentaram uma série de problemas, desde trem colidindo na plataforma, trem andando com porta aberta, descarrilamento. Inclusive, isso suscitou uma investigação do Ministério Público que começou a cobrar o Grupo CCR e a Via Mobilidade sobre esses problemas. E na investigação que o Ministério Público fez, ele averigou que não eram feita a manutenção permanente das vias, que é uma demanda fundamental para que os trilhos funcionem com qualidade, com segurança para a população, né? Na linha 5 também, que é uma linha de metrô que foi privatizada em 2018, também passou a ter mais falhas, mais problemas. Inclusive, nesse ano houve um descarrilamento do trem que nunca tinha acontecido na época em que essa linha pertencia à empresa pública Metrô. A Via Mobilidade tentou esconder esse descarrilamento, mas os passageiros filmaram a situação e isso foi impossível de esconder, inclusive saiu no jornal local da Rede Globo, né? E a linha 4 amarela, que os privatistas sempre usam como argumento para defender a privatização, a linha 4 amarela, as 2 vezes nesse ano que ela teve uma falha significativa, ela ficou o dia inteiro atrapalhando a vida da população. Porque, primeiro, é óbvio que ela tem que ter menos falha, porque ela é a linha mais nova, mais tecnológica, ela foi construída nos anos 2000. Segundo, ela foi construída com dinheiro público. Todas as estações, os trens, foi tudo construído com dinheiro público, não foi a iniciativa privada que construiu. A iniciativa privada está fazendo é a operação de um sistema que já é mais novo e que, portanto, é obrigação que apresente menos falha. Mas quando acontecem falhas, como aconteceu no dia 15 de fevereiro desse ano, foi o dia inteiro de caos, tanto na ida ao trabalho, né, com as pessoas saindo das suas casas de manhã, quanto na volta. Então, isso revela que o seguinte, as empresas privadas, elas não querem gastar dinheiro, elas querem lucrar no transporte público. E transporte público não é uma coisa feita para lucrar, é uma coisa que tem que ser feita para as pessoas poderem ter acesso ao seu trabalho, à escola, emprego, lazer, consultas, o que precisar, né? Mas, infelizmente, esse olho, né, o cifrão que tem na pupila dos grupos empresariais que ganham essas concessões faz com que o serviço seja oferecido de maneira muito ruim, muito insuficiente. Inclusive, os contratos que são feitos são contratos para garantir o lucro dos empresários. Em todos esses contratos, das 4 linhas de metrô e trem que são privatizadas, em todos esses contratos tem a previsão de que as concessionárias têm o seu lucro garantido por 30 anos. Então, se nenhum passageiro andar nessas 4 linhas, mesmo assim, o Estado é obrigado, por previsão contratual, a pagar esse dinheiro. Isso está gerando, no Grupo CCR, tem 5 pessoas do Grupo CCR que estão entre os bilionários do Brasil e a população que precisa do transporte público, às vezes, fica nos trilhos, não consegue chegar no serviço e é prejudicada com isso. Camila, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas eu vou te perguntar ainda sobre um assunto muito importante, que é sobre a publicação de um edital de terceirização de uma das funções no metrô. O sindicato entrou com uma liminar. Queria que você explicasse o que é essa tentativa de terceirização, o que isso impacta na precarização para os trabalhadores do metrô, mas também do serviço à população. Exatamente, esse edital de terceirização, ele visa contratar alguma empresa para realizar os serviços de atendimento no metrô, que é o serviço que eu realizo, que é o serviço que aquelas pessoas de azul, sabe, nas catracas, que são os serviços que a gente realiza. Para a gente cumprir essa função, a gente faz treinamento de condução de deficientes visuais ou pessoas que têm qualquer outro tipo de deficiência, a gente orienta as pessoas, informa as pessoas, a gente tem o treinamento da sala de supervisão operacional, e a gente tenta ao máximo prestar um serviço de excelência. É claro que isso fica cada vez mais difícil com a falta de funcionários, mas na medida que o metrô cria esse edital, terceiriza essa função, a tendência é que o serviço piore. Por quê? Porque as empresas terceirizadas, elas querem economizar. As empresas terceirizadas buscam ganhar muito dinheiro nesses contratos de terceirização, pagam mal os trabalhadores e não investem, né, em oferecer um serviço de qualidade. A gente entrou com uma ação liminar, né, pedindo o cancelamento desse pregão que aconteceu no dia
10 de outubro, que começou a acontecer no dia 10 de outubro. Num primeiro momento, a juíza deu a liminar, cancelou o pregão, aí depois o metrô entrou com mandado de segurança, e aí a juíza ela permitiu a realização do pregão, porém determinou que os efeitos dele só podem ser válidos ao final do processo inicial, que foi o processo que a gente abriu. E qual a argumentação da juíza, que é uma coisa muito importante? Ela diz que esses serviços são realizados por empregados públicos do metrô, que entram no metrô através de concurso público. E as funções que estão previstas no edital são exatamente todas as funções destes empregados públicos. Então, tem legitimidade o nosso questionamento, né? Pois bem, mas o que aconteceu? Teve o edital na terça-feira, e teve o pregão, e o pregão ainda não terminou. Por que o pregão ainda não terminou? Porque a empresa que ficou em primeiro lugar, ela foi inabilitada. E por que ela foi inabilitada? Porque ela estava registrada como microempresa, com um faturamento de 4,5 milhões em 2021 e depois de 9 milhões em 2022. O que isso configura? Configura uma empresa que não tem porte para atender as demandas do edital. Aí agora o metrô vai negociar com a empresa que ficou em segundo lugar. O que a gente já descobriu dessa empresa que ficou em segundo lugar? Que ela é uma pequena salinha na Praça da República, em São Paulo. Não é uma empresa que tem porte para fazer o serviço de atendimento nas 63 estações do metrô. Então, isso também revela a picaretagem das empresas terceirizadas que ficam brigando para ganhar esses contratos, né? Para enriquecer o bolso desses empresários, dessas empresas, e para tratar muito mal os trabalhadores. Como a gente viu no caso da empresa SG, que foi a empresa que fazia os serviços de bilheteria da linha 2, da linha 8 e da linha 9, e que ela simplesmente fechou as portas e não pagou os trabalhadores. Então nós seguimos a luta contra isso, tanto a luta jurídica quanto a luta política. Estamos na resistência porque a gente sabe que isso significa precarizar as relações de trabalho e prejudicar o atendimento à população. Perfeito. Conversamos com Camila Lisboa, que é presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Camila, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco, de trazer tantas informações sobre toda essa mobilização Metroviários, trabalhadores CPTM e Sabesp contra as privatizações. Eu que agradeço o espaço. Valeu, obrigada. Abraço. Abraço.